Eu já faço isso. Ah, então vai lá, vende tudo que você tem e dá pros pobres. A Bíblia diz que ele abaixa a cabeça e sai triste. Ou seja, ele não estava disposto a entregar. Jesus não queria que ele ficasse pobre. Jesus só queria que ele Ver o entendesse a entrega. coração dele, E né? Jesus ia dar muito mais. Né? Jesus ia entregar tudo que ele tinha. Então a gente... eu contei esses testemunhos de entregas materiais porque essas coisas, elas nos cativam. A matéria nos cativa. Isso aqui a gente quer. E não que seja errado, não é errado. Deus criou. E ele fez pra gente poder usufruir, mas não é nosso. É dele. E se a gente aprende a soltar disso, a gente consegue se apegar ao Senhor. Na verdade, eu imagino uma... Sabe aquele helicóptero salvando vidas? Uhum. Então a pessoa ela tá numa corda, né? Ela tá aqui segurando uma corda. Pra ela conseguir viver, ela tem que estar agarrada a essa corda. Tem que estar apertada essa corda. E eu vejo assim com Deus. Se você quer viver uma vida de adoração, você precisa estar agarrado a essa corda. Se você solta pra tentar fazer qualquer outra coisa, você acabou. Você tem que ser agarrado ao Senhor. Tem que estar preso, tem que estar aqui. E a gente só consegue se apegar a Deus quando a gente se desapega das coisas desse mundo. Você tá falando isso? E hoje, a hora que eu tava meditando no que a gente tá falando, aquele livro, Uma Vida com Propósito, até que teve, né, a série de mensagens. Eu já tinha lido o livro antes da série de mensagens. Aí, na série de mensagens, o Espírito Santo tocou meu coração que eu tinha que ler os 42 dias ao vivo em live. E eu li os 42 dias Legal. ao vivo em live. Depois o Espírito Santo trouxe ao meu coração e eu tatuei hoje os 5... Hoje, no dia de hoje? No dia de hoje. Legal. Os 5 propósitos: adoração, discipulado, serviço, missão e comunhão. Uau. Porque eu não quero esquecer. Quando eu acabei de ler o livro Os 42 Dias em live, o Espírito Santo falou que eu teria que ler esse livro de novo. E eu comecei a ler ele de novo, só que agora de uma forma diferente. Eu não sei o que o Espírito Santo ainda quer comigo e com esse livro, porque agora eu tô lendo e eu não tô lendo um capítulo por dia. Faz uma semana que eu tô no primeiro capítulo. Travou. E não consigo Isso é passar para o segundo capítulo. E aí, hoje, a hora que eu estava meditando, o Espírito Santo me levou num lugar desse livro para anotar algo que você falou agora e que eu entendi. Como saber se Deus está no centro da sua vida? Quando Deus está no centro de sua vida, você o adora. Quando não está, você fica preocupado. Exatamente o que você falou. Quando você está agarrado a Deus, tudo flui. Bem. Quando você solta para pegar outra coisa, ou quando você tira ele do centro da sua vida, aí as outras coisas vêm, né? Preocupação, desânimo, tristeza, aflição, tudo, né? Tudo que... Nós não somos hipócritas em dizer que isso não vai vir. Não, sim. Mas a gente sabe lidar quando vem. Então, acho que esse é o caminho, né? A gente sabe lidar quando vem. E vem, cara. Somos seres fracos e dependentes. E vem. Mas como é bom saber, né? Por onde ir. Exatamente. Às vezes passageiro. Percorrer um caminho talvez mais curto do que ficar tanto tempo num deserto, sendo que você pode talvez passar até um pouco mais rápido, né? Pela sabedoria que às vezes o Senhor te dá através da palavra dele. A gente vai encerrar, porque faz tempo. Quanto tempo a gente está aqui já? Eu só quero encerrar com uma pergunta. Não precisa encerrar, não. Só uma pergunta. Sem pressa, Natália. O que aconteceria com Mesaque, Sadraque e Abednego se eles tivessem se prostrado? O que aconteceria? É uma pergunta para ficar no ar para nós. O que aconteceria? Certamente Deus não seria glorificado. De alguma forma, eles morreriam, porque eles não temeram, eles temeriam a homens e não a Deus. Né? A própria Bíblia diz que a gente não deve temer a homens e nem ao diabo. Às vezes devemos temer aquele que pode lançar nossa alma no inferno, que é o próprio Deus. É Ele que pode todas as coisas. E eles não teriam vivido tudo aquilo que eles viveram.
Eles não teriam Talvez não visto. seriam nem lembrados, né? Na Nem lembrados. história. Então, o que você falou faz sentido. Se eles passaram por um momento de aflição. Uhum. Imagina a aflição desses caras. As pernas deviam tremer Tipo igual, assim, igual vara verde. Ou eu me prostro ou eu morro. Porque na cabeça deles, mesmo que a gente tem fé, muitas vezes... Claro. Aí fala, não, eu tenho fé, eu vou obedecer. Mas, meu, a aflição, ela continua. Não, e o que aconteceu ali, eu não acredito que eles tenham respondido com uma convicção. Eu não tenho medo. Uhum. Olha, a gente acredita que se ele nos salvar, que ele vai nos salvar. Mas se ele não salvar... Mas a gente também sabe que ele pode não salvar. A gente sabe que ele é Deus e ele pode fazer o que ele quiser. E aí? É aí que entra a questão. Se a gente tá apegado ao Senhor, a gente vai obedecer. E não é fácil obedecer. vai obedecer independente das consequências. É. Porque às vezes uma obediência a Deus não quer dizer que o que vem no próximo capítulo seja flores, né? Que vai ser um mar de rosas. Exatamente. Isso é algo muito, muito bom. Né, meu amor? Sim. E o tempo todo que a gente está conversando aqui, me vem algo muito forte no coração. Porque eu vivi isso e foi muito especial viver esse momento junto com você, na conferência Empoderadas. Quando a sua filha Uhum. é chamada no palco, né, pela Demétrias, e você recebe algo tão grande, tão profético, né? Aquilo mexeu muito comigo, porque eu acho que eu penso que naquele momento, para uma mãe, é como eu penso Deus com nós, filhos, né? Você prefere para ela do que para Sim. você, né? E conta um pouquinho do que aconteceu, porque eu acho que é um testemunho também válido. Importante. E como eu vivi aquele momento, eu acho que muitas mulheres, né, que são mães, ali eu vi muito a importância do que e como vocês criam os filhos de vocês, né, que nos princípios, nas verdades, no mandamento de Deus. Eu sei que a filha de vocês, ela já tem um lado também mais comunicativo, né? Ela tem facilidade. Sabe que ela tem um canal aí, ela tem música gravada, né? Eu tô errando bastante, preciso pegar ela. Ajudar mais ela, mas... E aí ela é chamada uma criança, né? No palco para receber aquela profecia. Conta um pouquinho para as mães que estão assistindo, como foi aquele momento. E aquilo foi também, concluindo a nossa história aqui, uma confirmação para mim também, né? Do meu chamado específico que Deus tinha para mim, da minha entrega, do meu propósito ali como mãe. Porque eles são respostas, né? E a Rebeca é especial. Desde o dia que a Rebeca nasceu, ela desde pequenininha, ela sempre tinha algo especial. Então, aquele dia, aquela palavra, foi só confirmação para nós que já conhecemos ela e já oramos e profetizamos tudo aquilo todo dia sobre a vida dela, né? Então, foi só uma confirmação e também uma confirmação para mim, né? De continua, você está no caminho certo, é isso que eu tenho para você, o propósito que eu tenho para você. E a Rebeca, ela desde pequenininha, né? Desde pequenininha, ela já tem essa aptidão também, assim como o Lucas, esse dom para música, para adoração. E como nós estamos cultivando esse ambiente dentro de casa, então... Os dois, né? Hoje com o Davi também. Então, eles acordam cantando, eles dormem cantando, eles tomam banho cantando. Tem que sair vamos logo, sai daí do banheiro, porque eles... entram na música e não para de cantar. Então, eles vivem essa adoração dentro de casa. Então, a Rebequinha, desde pequenininha, ela nem sabia falar direito. Ela já sabia a melodia, não sabia cantar direito, mas ela já sabia entrar na melodia, no tom certo das músicas. Não sabia nada.
E a Não, Demétria, sim, ela não sim. sabia nada Nada, da nada. gente. Não, naquele momento ali, ela realmente estava profetizando sobre a vida de Isso. algumas pessoas. E ela olha diretamente para Rebeca. Tipo assim, é algo assim que quem viveu aquele momento... Porque assim, contar é uma coisa, viver é outra, né? Quem viveu aquele eu momento... quase só contei. Me ligaram. Vem, corre. Ele estava lá. Eu tava lá na igreja. É verdade. Sim. E então foi confirmação de tudo aquilo que ela já tem vivido e ela já tem mostrado para nós, né? Porque ela recebeu ali a palavra de que Deus ia usar muito a vida dela em palavras. E eu tenho cultivado dentro de casa, eu ensino eles muita palavra. Então eu sento com eles, eu conto a história para eles. E a Rebeca, desde pequenininha, ela decora versículos. Então no Instagram dela, nessa época que ela ainda não ia para a escola, era todo dia eu postava ela falando um versículo. Então, eu tenho cultivado isso, a palavra. Então, ela confirmou isso. Ó, você vai ser usada, né, por meio da palavra. E aí, quando ela nem sabia que a Rebeca cantava, e eu vejo também que Deus vai te usar no meio da música, né? Aí eu desabei a chorar, porque é realmente isso que a gente vê nela. Porque ela também é uma compositora. Né? Ela tá ali cantando, aí o Lucas fala, que música que é essa, Rebeca? Ela, eu que fiz, eu que inventei. Né? Então, a gente já vê ela já... Conta da questão da mãe da menina, que a mãe da menina falou que a gente não é só a questão da música, mas o jeito, ela tem uma o graça estilo de vida. especial. Ela, onde ela vai, ela faz fácil amizade, todo mundo gosta dela. Então, na escola, eu recebo uma mensagem, olha, queria convidar a Rebeca para o aniversário, porque minha filha... Eu não ia abrir para a escola, mas minha filha quer muito que a Rebeca vai. Você consegue levar ela? Eu não consigo, leva. Eu levei, cheguei lá, a mãe dela falou assim, olha, né, não me conhecia, não conhecia a Rebeca. Eu falei assim, olha, a minha filha, ela fala muito bem da Rebeca. Porque ela falou assim, mãe, a Rebeca, ela abençoa todo mundo que tá ao seu redor. A Rebeca deixa a gente feliz, mãe. A Rebeca e tal. E começou a falar da Rebeca. E eu já por dentro, né, querendo chorar. E eu, depois que eu compartilhei, eu falei, amor, eu fiquei muito impactada, porque a mãe da menina falando da Rebeca, como que a Rebeca é especial, como que na escola ela já faz a diferença, que todo mundo quer ficar perto da Rebeca. E a menina que falou isso pra ela? E a menina que falou, mãe, tem que chamar a Rebeca, mãe, porque a Rebeca é minha amiga, porque... E depois, né, a professora dela daquele ano confirmou isso, falou assim, a Rebeca é isso mesmo, a Rebeca chega na sala... Tinha uma menina autista, a Rebeca preocupada com essa menina. Então, a Rebeca ali do lado dela, e a Rebeca é isso mesmo, né? Quando a gente conversou com a professora. Então, a gente vê que ela já carrega essa graça em vários sentidos. E receber aquela confirmação mesmo foi... E o Davi tá começando com isso. Porque o Davi era menorzinho, né? Mas é a mesma coisa. A gente recebe, às vezes, de alguns casais mais novos, assim... E eles falam, cara, eu quero ter um filho igual ao teu, bicho. Cara, ele é especial. E é o que você falou, às vezes a gente quer mais que as pessoas falem dos nossos filhos do que da gente. Sim. A gente quer mais que as pessoas vejam os nossos filhos do que a gente, porque isso é bíblico. Quando a avó de Timóteo, ela recebe um elogio. Tenho ouvido falar dos teus filhos. Eu tenho ouvido falar dos teus filhos. E eles são apaixonados por Jesus. E isso é muito profético, né? Porque fala sobre aquilo que a gente está passando, a adoração. Mas é isso. Mas é lindo, né? Saber que um pai e uma mãe pode influenciar tanto, né? Uma criança de 10 anos. Ela tem 6 anos. 6 anos? 7 anos? 7 anos ainda. Ela tem 7. Carregar a luz de Jesus, né? Por onde vai. Você é cristã desde a infância? Eu conheci Jesus com 6, 7 anos. Você recebeu alguma palavra profética? Não me lembro. Não era esse ambiente? Se eu recebi, eu não me lembro. Eu sempre amei louvor, né? Eu tenho uma conexão muito grande com música. Tanto que Deus fala comigo muito através da música, me responde muita coisa através de música. Não canto, não tenho dom, nada de música. Sou casado, né? Casada com um músico. Não sou músico. Sim. Eu ouvi falar que é um músico completo. Eu quero ver isso. Ixi, ferrou. Ferrou não, pô. Ferrou não, vai dar bom. Mas eu sempre tive muita conexão com música. E aí, falando de música, de louvor, adoração, quando é o
primeiro episódio do Bispo, o Espírito Santo, ele me leva através de uma música que está tocando no momento que eu estou meditando na palavra. Vou contar esse testemunho de novo, porque quem não assistiu o primeiro episódio e está assistindo esse pode entender um pouco do que ele fez. Um dia antes, eu tomando banho, falei, Senhor, eu preciso ter alguma coisa. Como que eu vou chegar lá com o meu bispa, e tipo, falar, oi, tudo bem? E, né? Começa aí. Vamos, que eu vou falar? Tanto que o primeiro episódio, minha voz é trêmula o episódio inteiro, porque assim... Pra mim era algo muito grande, né? Deus fala assim, eu quero o seu podcast e o primeiro tem que ser com o bispo e com a bispa. E eu não podia começar com outra pessoa. Tanto que eles estavam viajando, eu tive que esperar eles chegarem de viagem para começar o primeiro episódio. Tipo, demorou, que Deus ainda estava tratando minha ansiedade, né? Mas quando eu tô ali, sentada na minha cozinha, porque a minha cozinha é onde tudo acontece. A minha cozinha tem algo especial. É o seu, Deus, o seu lugar de adoração. Deus fala comigo muito na cozinha. Bacana. E sempre eu medito ali, sempre eu oro ali. Se eu vou ver uma pregação, normalmente eu tô ali, porque eu sei que ali coisas acontecem, então eu já fico por ali. Mas eu não sabia até então. E eu tô sentada com um caderno, que era outro ainda, que era um de rascunho só. Eu vou ler algumas coisas na Bíblia, porque o primeiro episódio era recomeço. E aí eu não tinha o hábito de ler Bíblia, eu nem tinha Bíblia, e aí me sugeriram comprar uma Bíblia de estudo. Aí eu fui aqui nas palavras recomeço para ver se o Espírito Santo me dava alguma coisa, né? Para ver o que eu ia falar. Só que eu tenho um probleminha, assim, eu não consigo ler com barulho. Então, se ele está vendo um vídeo e eu estou lendo, eu concentro no que ele está ouvindo. Só que naquele dia foi algo muito especial, porque estava com o louvor ligado e eu abaixei e deixei ligado. E não me incomodou naquele dia, porque o Espírito Santo ele já estava preparando algo para mim. Sim. E eu lendo a Bíblia, com a música tocando, toco o interfone na minha casa, e aí o porteiro fala assim, vieram entregar flores. Aí eu falei, flores? Meu marido não é do meu marido, porque eu já sabia que não era. Porque ele sabe, eu não gosto de flor. Eu falo assim, quer me dar um presente? Me dá uma coisa que dura. Flor morre. Exatamente igual, ela fala exatamente igual. Não que eu não dê de vez em quando, mas ela não... nunca. Mas só dei uma vez. rosa. Eu dou rosa. Uma. Ele também deu uma rosa não dou pra buquê, mim. não. Aí eu falei assim, mas tudo bem. Eu falei, mas quem mandou, né? Aí eu, tipo, o porteiro, como, né? Deve ter pensado. Eu falei, mas se é pra mim, manda entrar. Mas Deus, ele já queria ali, naquele... Ele já estava, né? Usou essa pessoa que sabia que era o primeiro dia do podcast, me enviar aquelas flores. E era que eu começo a ler o cartão que aquela pessoa me enviou, que é uma amiga minha. Naquele momento, eu sou tomada pelo Espírito Santo. A música que estava abaixo, ela aumenta... Ela continua baixa, né? Mas ela aumenta. A intensidade, tipo assim, meu ouvido foi lá. E aí tava tocando aquela música, Recebe a Cura. Sim. E aí eu começo a chorar, caio de joelho na minha cozinha. E quando acaba essa música, começa outra música, que é um louvor que eu escutava na época de que eu era criança. Lá na Presbiteriana, que foi a minha primeira igreja, que hoje é a Ágape, né? Que era a primeira igreja presbiteriana independente. Ficava lá na Floriano Peixoto, na esquina, uma igrejinha pequenininha. E o Espírito Santo me leva lá. E ele faz um passeio comigo lá, mostrando aquela criança, aquela menina que amava ir na escola dominical, que amava louvar, que eu amava o louvor. Então, assim, a hora do louvor, para mim, era... Não podia chegar atrasada, sabe? E ele me leva lá. E aí ele fala para mim, filha, esse coração, essa essência, é isso que eu quero de volta em você.
E depois daquele momento, né, que eu volto e aí tudo flui. E aí eu consigo escrever, eu consigo entender, né, o que ele queria de mim. Que ele só quer meu coração. E na Bíblia fala, né, que nós temos que ter o coração como de criança, né? Eu não sei versículos ainda decorados, mas eu sei que tem alguma passagem que Jesus fala, né? E aí, naquele momento, tudo fez sentido para mim. O Espírito Santo já vinha trabalhando comigo em algumas áreas muito difíceis da minha vida, e quando o pastor fala de entrega, quando ele me pede o podcast, eu tenho que fazer entregas de algumas coisas assim na minha vida que são bem difíceis. Que uma delas era o egoísmo e a vaidade. Então, assim, eu vivo hoje um processo com Deus que eu creio que ainda é o meu... moldando o meu caráter. Então, eu creio que todas as pessoas hoje que ele traz aqui, primeiramente, é para mim, não é para as pessoas. Por consequência, vai abençoar as pessoas que assistem. Mas que nem hoje você falando, quando eu me emociono e eu choro, é porque nas suas palavras tem resposta de oração. E todas as pessoas que passaram aqui. E aí, cada vez eu vejo mais o cuidado dele na minha vida, sabe? Porque antes eu ainda até que perguntava, a gente tá no episódio 8 hoje. Mas por que, Senhor, essa pessoa, né? Nossa, uma pessoa que eu nem conheço, que nem vocês. Você conhecia um pouco mais, você é a primeira vez que a gente troca, né? Uhum. Palavras. E a Dani é uma pessoa especial, mas Deus usou você hoje para me responder várias coisas. Enquanto você falou, né? Tanto do seu testemunho quanto na parte da entrega. E aí, cada pessoa que vem aqui, ele testifica mais no meu coração e me responde, né? E isso é maravilhoso, porque eu realmente hoje entrego. Eu falei pro Rafael esses dias, ele tá de prova, que se hoje Deus falasse assim pra mim, filha, você só pode escolher uma coisa pra você ser, pra você, tipo, trabalhar. Hoje eu abro mão de tudo. Hoje eu falo, Senhor, hoje eu quero ser evangelista. Hoje eu quero ganhar vidas para Jesus. Eu abro mão da minha influência. Eu estou fazendo faculdade de educação física. Eu abro mão da minha profissão. Porque hoje eu entendi que quando eu coloco ele no centro da minha vida, quando eu obedeço, tudo flui, tudo acontece, sabe? Não tenho mais medo. Antes eu tinha medo de morrer. Hoje eu não tenho medo de morrer. Lógico, eu quero viver muito, porque, tipo, hoje que eu entendo o meu chamado, hoje que eu entendo os planos que ele tem pra minha vida, eu quero ficar o máximo aqui. Então, assim, é uma inspiração mesmo, né? É lindo ver o que ele tem feito na minha vida, porque eu não estou sendo... como se diz? Quando a pessoa se acha assim, não estou querendo ser soberba, Sim, né? sim. Eu estou realmente contando um testemunho. Que é lindo ver o que ele tem feito na minha vida, porque eu sei que, para mim, tem muita coisa que ainda é muito difícil entregar. E que eu vivo guerras espirituais diariamente, de luta da carne com o espírito. E que muitas vezes a carne vence. E hoje, tendo um pouco de sabedoria e discernimento, quando eu vejo que a carne vence e que eu entristeço meu pai, isso me dói muito mais. Porque antes, quando eu não entendia que minha carne vencia e, tipo, tava tudo bem, que eu magoar ele, eu não estou magoando ele primeiro, eu estou magoando meu pai. Então, hoje, para mim, é muito mais difícil quando a carne vence. Então, assim... Hoje, realmente, todos os dias que eu acordo e peço para Deus. Eu falo que eu diminua e que seu espírito cresça, porque eu quero continuar, eu quero seguir, eu quero realmente ser um exemplo, uma inspiração para as pessoas
quererem conhecer Jesus. Eu quero. Então, eu quero carregar isso. Deixa eu te falar uma coisa. No dia que aconteceu, lembra, amor, que eu pedi pra Júlia ir lá orar? Eu falei pra Dani. Eu falei assim, Deus tá trazendo ela já tem uma influência. E sua influência não era nem tão grande na época. Era boa, mas não era como tá hoje. Não, era melhor que É hoje. melhor que hoje? É? Não, Não, melhor que hoje eu falo assim... numericamente falando. Não, Você cresceu, né? Não, é que assim, meu público mudou muito, né? Sim, mas você cresceu, né? Não, eu na Em verdade 2000, eu estagnei, né, 2018, Rafael? 19, é. Eu mais estagnei do que cresci. Estagnou em números, né? né? Porque, tipo assim, eu Vamos dizer troquei. assim, Eu isso. troquei muito o meu público, Entendi. né? Eu falei pra Dani, eu falei assim, Deus vai usar ela com a influência que ela tem pra evangelizar pessoas, pra ganhar pessoas. E Deus começou a fazer isso na nossa igreja. Acho que muitos influencers da cidade estão lá dentro. Quase todos. Acho que tem poucos que ainda não estão. Alguns ainda virão. Alguns ainda vão ser alcançados através de vocês. Vocês que influenciam, vocês que estão nas redes sociais. Então, Deus talvez, você falou assim, se Deus pedir minha influência, eu quero ser evangelista. Sua influência nunca vai parar. Porque Ele vai usar a tua influência a favor dEle, pra glória dEle. Então, aquela menina que gostava de louvor, que gostava de ir na EBD, aquilo tu estava sendo plantado no teu coração, para que hoje você pudesse ter essa base. Então, eu creio que Deus vai fazer isso através da sua vida, através da vida do Rafa. Cara, você tem uma sensibilidade fora do normal. Isso é unção, cara. Isso é Muito unção. obrigado. Uma sensibilidade de conduzir momentos. Porque às vezes você pode até ter se inspirado em alguns podcasts, mas tem coisa que não é inspiração de podcast nenhum. Tem coisa que é Deus que dá. Que nem esse momento agora que ela tava falando, você soltou uma música para ambientar o momento. Uhum. Isso não é uma coisa que... Não é uma coisa que se aprende. Eu falo isso pro pessoal lá. E Ministrar não principalmente- se aprende, ministrar louvor. Principalmente filho de Deus, porque naquele momento ela estava sendo uma filha muito linda, né? Então, Ela tava falando sobre isso. E eu queria que fosse filho de Deus. E ó como Deus é lindo. Entendeu? Eu não consigo falar com música também de fundo. E eu nem percebi que a música tava tocando. Nossa. De tão mergulhada que eu tava... Então, né, amor? Ele tem um feeling, né? Um feeling, assim, diferenciado, cara. Isso é unção. Isso eu tento ensinar pros meninos lá. Feeling não se aprende. Uma unção. É uma unção. Você tem que pedir por isso. E às vezes os Amém. meninos que ministram... Não você já tem. Você pode pedir Não, por mais. amém. Você pode Aceita, pedir por mais, aceita. pedir por mais. Mas eu falo pra eles, pros os que estão ao meu redor. Inclusive, eu falei muito sobre aquilo que eu realizei, mas assim, nada do que eu fiz... Foi sozinho. Se não tivesse uma equipe extraordinária que abraçasse, que entendesse o propósito e a visão, obviamente um respaldo do bispo para isso, nada teria acontecido. Toda essa sensibilidade, eu falo para eles, vocês precisam clamar por essa sensibilidade do Espírito, esse feeling, para momentos em tudo, na hora da palavra, no louvor, num som, numa luz, tudo isso vocês têm, na câmera, né? As câmeras você tem que ter feeling de que hora que mudar, que hora de cortar. Tudo isso faz parte de uma unção que Deus derramou. E Deus derramou sobre a tua vida, cara. Amém? Aceito muito. Aceito Eu- muito porque há poucos meses atrás eu não me imaginava servindo a Deus. E eu me sinto servindo a Deus aqui. Uau. Né? Uma vida inteira onde toquei para o mundo, onde fiz coisa por pessoas, mas nunca glorificando a Deus. Hoje eu me sinto nas mínimas coisas. Hoje numa simples consulta, eu sinto aquele negócio que Deus está sorrindo para mim. Que do dia que eu me arrepiou, do dia que eu ouvi para frente, eu falo, eu quero isso para mim. Porque a gente representa o nosso pai, né? É o pai máximo. Eu tenho meu pai da terra aqui, mas imagina um sorriso vindo de cima falando assim, continua fazendo o que você está Tá fazendo, que certo, tá certo. Tá no caminho. Não perca seu... porque eu faço muito questão, isso não estou também tentando me enaltecer. Sim, Mas eu entendo. eu entrego o máximo que eu posso em todos os lugares hoje. E entrego com o coração feliz. Às vezes, trabalhando mais, chegando em casa mais feliz. E tendo dias mais felizes. Isso daqui, para mim, é lógico, né?
a Natália tá aqui, mas hoje tem uma câmera virada para mim, porque eu fiz parte, me senti parte disso. É que no Pertencimento, começo ele só falava, ele não É um aparecia. senso de pertencimento, você pertence a isso. Isso, então, hoje eu acredito que o nosso ministério, né? Nunca nem pensei nessas palavras para falar dessa maneira, para você ter uma ideia. Um cara que era ateu há um ano atrás, mais ou menos. Não vou falar que é mais de um ano. Mas que viveu uma vida negando o pai. Hoje servir ao pai e sentir que ele está sorrindo nas mínimas coisas, no simples gesto, de todos os gestos, né? Não vou fazer para a pessoa, estou fazendo para Deus. Isso fazer para Deus é muito gostoso. E abençoa as pessoas. Eu penso isso hoje. Hoje tudo que eu faço é para Deus e, por consequência, eu abençoo as pessoas. Exatamente. Você sabe o que é unção? O significado da unção? Não tenho ideia. Unção é a facilitação. Eu costumo usar o exemplo da unção como uma assadeira de bolo. Você faz bolo? Sabe fazer bolo? Sei. Eu não sei. Mas a Dani sabe. Bolo de caixa. Bolo de caixinha é só você pôr, não, bolo, bolo normal. Aham. O que você faz? Você passa o quê? Você passa... Você unta. Você unta. Unta pra quê? Pra não grudar. Pra sair mais fácil. Aham. A unção é untar. é isso. Você É tá... untada da vida. você está recebendo algo para facilitar a mensagem. Isso é unção. Então, alguns recebem unção da palavra, outros recebem a unção da comunicação, outros recebem a unção da pregação, do pastoreio, como ela tem muito forte. Outros recebem a unção do audiovisual, no sentido, não uma unção, isso não dá na Bíblia, mas uma unção também da comunicação, para transmitir uma mensagem, né? Então, a Bíblia fala assim, o rei é tolo, aquele que entrega ao tolo uma mensagem. Entregar ao tolo uma mensagem, para ele entregar essa mensagem, é como dar um tiro no pé. Então, se Deus usasse uma pessoa que não é confiável para entregar a mensagem dele, essa mensagem não ia chegar. Por isso que ele unge pessoas. Ele transforma pessoas e unge pessoas. Então, você recebeu essa mensagem e para você transmitir ela, você precisa de uma capacitação, para você não entregar a mensagem errada. Então, Deus te deu essa capacitação. Amém. Aceito. Entendeu? Deus, ele não errou quando te chamou, Ele capacitou e ele vai melhorando a cada dia que passa a unção. Ele vai intensificando, ensinando mais, levando você a ter maturidade para poder fluir nessa unção. Então, por exemplo, tem gente que só para fazer o profético lá, a pessoa tem um frio na barriga, só que ela tem unção. E quando você tem unção, você faz. Aquele dia mesmo que eu tava ministrando, no dia das 8, que você viu, no culto da semana passada, eu tava morrendo de medo de fazer aquele profético. Nossa, foi sensacional. Eu tava morrendo de medo. Mas eu fechei o olho e antes de cantar eu falei dentro de mim, Espírito Santo, fala. E eu deixei ele falar. E foi fluindo. E quando acabou, a galera que saiu lá atrás, na banda, falou, mano, essa música é sua? Eu falei assim, não, nem sei de onde veio. Na verdade eu sei, né? Veio do Espírito Santo, mas não fiz, não tinha nada pronto, nada rascunhado. Tem coisas que eu tenho lido, ouvido, mas não é. Então a unção, ela é assim, ela facilita. Você tem, cara, você tem uma unção sobre a tua vida. Amém. E Deus te deu isso, e eu vou te falar mais, tá? Deus te deu isso no mundo. Ele me deu isso no mundo. Eu tenho certeza, assim, eu vivi muita coisa e como mesmo no meu tempo de ignorância, ele foi me moldando, ele foi me calçando meus passos. Eu sempre gosto de Ele nunca deixou de falar aí. com você. Não, ele sempre calçou meus passos, ele sempre eu brinco assim, eu fui crente a vida inteira. Eu só não aceitava Deus, o resto fazia tudo certo, direito. Não era de beber, não era de fumar, nunca. Deus te deu. Paulo foi Paulo, mas Paulo recebeu a unção, mas ele viveu algo, assim, ele matava cristãos. E esse mesmo Paulo que matava os cristãos agora era cristão e precisava pregar para cristãos. Para os gentios, na verdade. Que eram as pessoas que ele buscava matar. Então, ele precisou conhecer esse lado para ele ter essa compaixão. Você viveu isso lá fora. E Deus te deu essa unção para que você agora libere isso onde você esteja. Não pense que foi perdido, né? Porque tem um tempo certo. Às vezes a gente olha para trás e fala assim, nossa, que tempo perdido. Porque
Mas Deus, ele tem um propósito e tem o tempo certo. Então, às vezes, nesse tempo, nesse propósito, né, você estava recebendo, igual ele falou, recebendo a capacitação, a unção, para o tempo certo de usar essa Sim. unção e para o propósito certo e específico dessa unção. Uau. Eu acho Uau. que uma palavra muito forte é a maturidade, né? A maturidade vem só com o tempo. A gente não pode cobrar de uma criança a maturidade. Jamais. Então, é. eu fui criança até pouco tempo, né? É uma doida do cabelo vermelho, toda tatuada, falou assim: seja homem. E aí, foi muito difícil para mim, porque eu vivia como uma criança. E ela falou: seja homem. Primeiro, foi um passo muito grande, muito largo na minha vida, onde eu deixei de ser um menino e passei a ser um homem. E aí, a partir daí, eu fui sendo lapidado. E eu não penso que foi nada perdido, porque tudo que eu passei na minha vida foi para me trazendo esse dia de hoje. É, Pra me exatamente. trazer essas experiências maravilhosas que um podcast... Eu aqui como coadjuvante na edição, eu vibro tanto quanto vocês que estão aí. Eu não tô nem preocupado, sabe? Às vezes trocar uma câmera errada, eu não tô nem ligando, sabe? Porque eu tô participando, para mim tá sendo tão gostoso isso. É tão bom receber essas pessoas que profetizam coisas boas. Recebi uma palavra da pastora Esther aqui num dia que eu tava angustiado, tentando fazer acontecer, mas não acontecia. E se não tivesse acontecido aquele dia, eu não teria aprendido com mais cuidado a mexer aqui. Eu tive que errar. E eu acho ótimo isso, porque o erro é um ótimo professor, né? E Deus permite, eu acho, que a gente erre para que a gente colha esses frutos do plantar o certo agora. Plantei errado. Olha, não dá mais, agora eu vou plantar o certo. Então, eu tô tentando plantar esse certo aí, mas com muita força de vocês da AC Music, da Amor e Cuidado. Hoje, eu, como eu disse, uso muito Deus dentro do meu trabalho, porque Ele tá em todas as coisas e eu não posso deixar de elevar o nome dele, porque Ele me deu a possibilidade de estudar uma ciência que é dele, né? Que Ele inventou, e eu fico até, quando começo a explicar para as pessoas, eu fico até eufórico, porque eu falo assim, não tem como isso aqui ter saído do nada. E foi no tempo certo. É sempre isso que eu levo na minha cabeça. Se eu não tivesse passado por tudo que passei, pelos desertos que foram muito longos, mas Deus apareceu, chegou em mim, eu cheguei nele, né? Ele sempre esteve comigo, mas... Ele me viu primeiro. Ele me viu. Aqui, ó, é a música, né? E hoje as coisas estão... Eu nunca andei eu nunca corri tanto na minha vida. Quando digo correr, eu falo evoluir. Né? Sim. Eu subi uma montanha, eu ficava rodeando a montanha, assim, rodeando. Isso é forte, aceleração, né? E aí, a gente, de outubro pra cá, que foi quando eu disse sim pro Senhor, que eu, né, realmente entreguei o podcast pra Ele, comecei a entregar as coisas da minha vida que Ele me pediu. Fui real testemunho dentro da minha casa e... Meses depois, o Rafael já estava na igreja junto comigo, porque ele não frequentava. Foi assim, às vezes, se a gente contar... Função de aceleração. As pessoas falam assim, meu, não é possível que acontece tanta coisa em tão pouco tempo. Em menos de um ano, tipo, nossa vida... Tipo, mudou... Da água pro vinho. Tipo assim, é muita coisa. E todo dia acontece mais coisas, sabe? Pessoas nunca imaginariam eu falando, acho que... Muita gente, tipo... Muita gente nunca imaginaria. Você ouve muito isso? Eu não, porque... Da galera que tá ao seu redor? Fala, não, pô, cara, não, porque muita coisa mudou. Porque muitas pessoas mudaram. Sabe? Porque eu deixei... de aceleração. Eu deixei o trivial e comecei a, tipo, expandir. É amor pra todo mundo. E Deus começou a colocar pessoas perto da gente que tem feito muito pela gente na vida espiritual. Pessoas certas. Isso é unção de aceleração. Quando a gente fala de unção, eu falei a palavra unção. Quando você acelera? Quando a pista tá livre. Você não acelera quando tem carro na tua frente. O que Deus faz? Unção de aceleração é isso. Ele vai tirando obstáculos pra você acelerar.
E é o que tá acontecendo na vida de Eu vocês. falo às vezes pro Rafael, eu falo assim, por favor, não erra. Eu falo assim, não mente nenhuma mentirinha. Porque E aí foi assim... muito importante também a visita do pastor Fabrício, naquela palavra dele, a gente falando do pecadinho e do pecadão. Quantos ensinamentos eu tive aqui que demoraria talvez anos na Eu falo na assim que igreja. aqui, eu falo assim que por isso que eu falei, esse podcast, às vezes eu acho que tem muito mais a ver pra você. gente do que para as pessoas. É bem aquilo, a gente abençoa vidas de outras pessoas que assistem, mas tudo começa na gente, né? Deus tem trazido pessoas para falar primeiro pra gente, para abençoar a nossa vida. E aí, por consequência, as câmeras estão ligadas e a gente não tá parando na gente, né? A gente tá abençoando vidas de outras pessoas. Então, esse podcast, ele, assim, transformou realmente a nossa vida. E a gente agradece vocês por esse A convite. gente que agradece Porque a gente vocês. também foi muito abençoado, né? Só de ouvir um pouco da história de vocês e saber dessa conexão que Deus está fazendo. Inspira demais. Inspira, é de fato o que fala o nome, né? O tema, a marca Inspire vai ainda ser espalhada Em nome por essa de nação, em Jesus. nome de Jesus. Eu quero agradecer de coração vocês dois. Amém. Pelo tempo, eu sei que para vocês é difícil, que tem agenda corrida, que tem filhos, sei que vocês tiveram que, né, se... Eles estão lá com a tia Eide. A mãe da Lari, sabe a Lari que canta com a gente? Tia Eide é especial, um beijo. A bênção pra da tia nossa Eide. vida. Obrigada por esse tempo de vocês. Obrigada por também deixar serem usados pelo Espírito Santo, porque eu creio que esse momento, né, ele já, no céu, ele já tinha preparado, né, esse momento no dia de hoje, com o tema, com as palavras. Às vezes a gente nem fica muito no tema, a gente sai um pouco porque realmente é o fluir do Espírito Santo, é o que ele fala aqui pra gente ou para quem está assistindo, né? A gente não sabe quem a gente vai alcançar, quem vai chegar. Eu até esqueço que isso aqui vai para o YouTube, eu esqueço de pedir para se inscrever no canal, para ativar notificações. Inscreva-se no canal. Compartilhar. Vamos deixar isso no lucro. Vamos lá, façam as Inscreva-se no canal, ativa o sininho, dá o like, compartilha. né? Porque assim, E eu quero falar uma coisa. Em breve, camisetas em breve. do Inspire, que vai ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho aqui. Bacana. Fazer investimentos aqui. eu falo assim, que o Inspire... E mudar a moda, né? O Inspire, Deus trouxe a moda cristã, né, no meu coração, Exatamente. que eu nem sabia, nem imaginava que ele usaria a moda comigo, porque eu sempre fui mais do lado da beleza, a maquiagem, né? Mas quando o Espírito Santo trouxe ao meu coração a coleção Inspire, a camiseta, né? Tô orando, tô em propósito. O Espírito Santo tem falado muito ao meu coração sobre isso, mas e assim, de primeira, quando sempre eu oro e sinto, eu acho que é o que o Rafael fala, essa primeira leva aí, ela vem mesmo para continuar abençoando a gente para melhorias, para tipo alcançar mais pessoas, sabe? Então, assim, nem é um investimento que vai ser para o nosso bolso, tipo, nada disso. A gente pensa mesmo em vender as camisetas para perpetuar tipo, a transmissão da palavra. para continuar crescendo, né? É um fortalecimento de marca. E me entenda quando eu falo marca. Não sim, no sentido da marca em si, mas Relevância. relevância, influência. É isso aí mesmo. E é o que eu falo, né? Inspirar as pessoas sem falar nada. Porque quando ele já temos testemunho. Temos um testemunho já temos dessa um camiseta quando estava sendo usada num lugar absolutamente improvável. Uau, que legal. E é isso. E é isso. Cara, eu gosto disso. Eu gosto muito disso. Um dia a gente fala a respeito desse testemunho. Eu espero até com um dia poder falar com essa pessoa. Que essa pessoa fale a respeito porque, tipo dessa assim, Muito bacana. a pessoa deu uma credibilidade porque ele estava com uma camiseta Inspire uma Vida com Jesus, sabe? Nossa, então, que assim, legal. E ela pediu uma resposta naquele dia, daquele jeito, e foi num lugar onde ela não esperava. Então, tipo assim... Então, é muita coisa. legal. Então, assim, vestir, né? Poder usar uma roupa que
muitas pessoas, às vezes, ainda não têm esse posicionamento, né? De carregar uma palavra, Jesus. Mas as pessoas que têm essa coragem, esse posicionamento de vestir uma camiseta onde nas costas está escrito bem grande, inspire uma vida com Jesus e sair e poder levar o nome de Jesus de boca fechada, eu acho isso sensacional. Eu gosto muito disso. Aqui tem história pra contar, mas depois a gente termina. A gente marca um outro podcast. É. Agora a gente sempre se encerra com uma oração. Amém. E agora você vai encerrar com uma oração Amém. o nosso podcast. Obrigada, viu, gente? Foi Muito especial. Obrigado E vocês. Vocês não São- têm noção que é só o começo. Amém, em nome de Né? Jesus, eu creio. É só o começo do que vocês estão vivendo, do que vocês ainda vão viver. É o começo da história. E eu creio que vocês vão viver os melhores anos da vida de vocês. Amém. Vocês Em já nome de eram Jesus. felizes. Rapidinho. Sim. 2024 foi o melhor ano da minha vida e ainda nem então. acabou. O meu Ah, também. então já. Aí, ó. É, vocês já eram felizes, já eram realizados, mas Deus ele veio agora para completar e trazer essa satisfação completa em todas as áreas. Eu falo da assim vida. que a gente era muito feliz, né? Nosso casamento era feliz, nós como pessoas éramos felizes, só que eu falo que existe algo muito forte. Eu não tinha essa paz que todo mundo fala, né? Que excede todo o entendimento. Eu era uma pessoa muito aflita, eu sofria muito com o futuro, eu tinha muito medo. E hoje eu vejo que Jesus ele traz essa paz para minha vida, até nos momentos de aflição, de medo, de angústia, eu consigo entender que alguma coisa ele tem, né? Naquele momento ou depois daquele momento. Então, não é que nós, cristãos, não temos problemas, não passamos por aflições, falando de novo, mas é que a gente passa diferente. Eu consigo ver que hoje eu passo por uma aflição diferente do que eu passava antes. Amém, glória a Deus. Que vocês continuem nesse propósito, porque eu creio que os melhores anos da história de vocês estão por vir. Amém. E vocês estão começando a escrever uma história linda. Amém. E vocês vão deixar um legado muito grande para a Em nome de geração e Jesus. para a próxima geração, Amém, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Amém, te Pai. agradecemos por esse tempo aqui, por essa oportunidade tão linda. Te agradecemos pela vida da Nath, do Rafael. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque o Senhor os viu primeiro. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado deles. Sim, Jesus. Muito obrigada porque o Senhor tem escrito essa história linda na vida deles. Eles têm gerado esse testemunho tão lindo. Muito obrigada, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigada por aquilo que eles já carregam, que já é muito grande, Pai. Sim. E nós cremos, nós profetizamos que é só o começo. E que eles vão viver, Pai, os melhores anos da vida deles. Em nome Que de isso que Jesus. eles... Aquilo que está queimando no coração deles. Nós cremos, sim, Pai, que eles vão inspirar muitas vidas para Amém, o Senhor. Jesus. Nós Amém, cremos Jesus. que no dia glorioso, eles vão chegar lá no céu e eles vão ver a multidão de pessoas que Amém, foram inspiradas Jesus. através da vida deles. E eles vão receber, Pai, a coroa, a recompensa pelo esforço, pela entrega, pela dedicação que eles estão começando hoje, Pai. Então, muito obrigada por esses corações que estão tão quebrantados e sedentos, Deus. Eu clamo mesmo para que o Senhor faça mais, para que Em o nome Senhor de Jesus. surpreenda ainda mais os seus Amém. filhos, para que eles recebam ainda mais presentes dos céus e que eles tenham ainda mais testemunhos para contar, Deus, e que, em nome de Jesus, eles sejam, sim, muito mais felizes e realizados e completos, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, nós abençoamos, Pai, esse episódio para que ele encontre aquelas pessoas que precisam ouvir essa palavra e que essa palavra venha mesmo transformar por completo e inspirar muitas vidas para a tua glória. Nós consagramos esse tempo ao Senhor, Deus. Nós adoramos ao Senhor, assim como foi esse tema dessa noite. Pai, nós adoramos o teu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Muito obrigada, Senhor. Amém. 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 Tchau, meu povo. Até o Tchau. próximo episódio.